Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 4, versículos 13 e 14. Eu louvo a Deus pela vida da irmã Joélia, Jocerlan, Joilson, alguns irmãos que eu estou vendo aqui, e os demais irmãos que são aqui da congregação, que a gente já se conhece, né, irmão? Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Deus é fiel. Quem achou, diga amém. Amém. Está escrito assim: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água e jorrará para a vida eterna. Amém. Acabamos de ler um texto no qual o Senhor Jesus se encontra com uma mulher. Isso aqui é um sermão de Jesus. Isso aqui é Jesus pregando para uma mulher que ele encontra junto a um poço. E perceba que nesse texto nós não encontramos alguns personagens que costumeiramente se encontram nos sermões de Jesus. Veja que Jesus está sozinho. Aonde estão os discípulos? Nesse texto, os discípulos saíram para comprar pão, para comprar comida. E quando eles foram comprar pão, Jesus se aproxima dessa mulher. Eu quero mostrar de início, eu quero mostrar para vocês aqui algumas verdades nesse versículo. Pelo menos nós aprendemos duas grandes verdades aqui. Primeiro, Jesus permite que os discípulos vá na rua comprar comida. E ele fica com a mulher samaritana. No versículo 8, Jesus permite que os discípulos vá comprar comida. No versículo de número 7, ele pede água para a mulher. No versículo de número 31, os discípulos voltam daquela ida deles até a rua para comprar pão. E quando eles retornam, oferecem comida para Jesus. Mas Jesus, no versículo 31, nega comer da comida que os discípulos estavam oferecendo para ele. Sabe por quê? Porque Jesus, nesse texto, ele não tinha fome. Jesus, nesse texto, tinha sede. E é interessante que os discípulos queriam preparar um banquete para ele. Foram na rua para comprar comida e preparar um grande banquete. Os discípulos queriam preparar um grande banquete para Jesus, quando na verdade o que Jesus tinha não era fome, era sede. O que é que nós aprendemos com isso? Quantas vezes nós fazemos semelhante aos discípulos? A gente quer preparar para ele um grande banquete. Observe uma festividade como que funciona. As mulheres compram uniforme, os homens engraxam o sapato e vem todo mundo muito bonito para a casa do Senhor. Se prepara para aquela grande festa, para aquele grande dia e vem todo mundo bonito, entre as bandeiras e faz isso e faz aquilo. E muitas vezes o que ele realmente quer, a gente não prepara. Às vezes o que ele quer não é uma grande festa, é uma simples adoração. Às vezes o que ele quer é que eu e você, ao entrarmos por essa porta, ao entrarmos nessa casa, saibamos que ele quer e exige de nós uma verdadeira adoração. Muitas vezes o Senhor Jesus se deparou com pessoas que não entendiam o que ele queria. Na cruz, só tem 2 episódios que Jesus pede água. Olha que coisa interessante. É nesse texto e é na cruz. Ele diz, me dá água. E alguém lhe dá fel e vinagre. As únicas vezes que a Bíblia mostra Jesus tendo sede, não lhe dão o que ele quer, água. Mas nessa noite ele tem sede. E eu quero convidá-los nessa noite a prestar para ele um verdadeiro culto. Tá tudo errado em nossos dias. Tem quantas pessoas dizem assim: eu vou para a igreja para receber o meu milagre, eu vou para a igreja para receber a minha bênção, eu vou para a igreja para receber, quando na verdade culto não é você receber, culto é você entregar. Nós não viemos aqui para receber nada, viemos aqui para entregar.
E se ele quiser fazer, ele faz. Mas se ele não quiser fazer, ele não precisa. Porque aqui não é lugar de ele entregar nada, é lugar de ele receber. Quantos vieram adorar a Deus aqui nessa noite? Quem vem adorar a Deus, abre a boca, glorifique. Não precisa o pregador pedir, não precisa quem está aqui na frente mandar. A igreja precisa entender que ao entrar por essas portas, viemos prestar louvor, prestar ação de graça, prestar culto e adorar aquele que vive e reina para todo sempre. Outra verdade que nós aprendemos aqui, Jesus sabia no versículo de número 8 que os discípulos estavam indo comprar comida. Jesus sabia, mas ele deixa os discípulos ir, mesmo ele sabendo que ele não iria comer quando os discípulos voltassem. Por que Jesus permitiu os discípulos irem comprar comida? Porque muitas vezes é melhor só do que mal acompanhado. Jesus iria precisar pregar para samaritanos e os judeus não se davam com samaritanos. Todos os discípulos eram judeus. Então Jesus permitiu eles saírem de cena para que ele pudesse pregar o evangelho. Às vezes não é que aquela pessoa te abandonou, porque te bloqueou no WhatsApp, porque deixou de te seguir, porque não vai mais na tua casa e porque fala mal de você por detrás. Às vezes é porque Deus está tirando de cena quem não entende o propósito de Deus na sua vida. É Ele que faz isso! É, meu Deus! Nós temos chamada, nós somos diferentes. Quando Deus tira pessoas que não entendem o chamado de Deus em nossa vida, nós não podemos ficar tristes, nós temos que ficar alegres. É Ele quem tira a pessoa ruim do nosso caminho. Porque antes só do que mal, glória a Deus. Quem entendeu o propósito de Deus na sua vida, levante a sua mão para cima, dê glória a Deus. É duro dizer, irmão, mas eu vou falar uma coisa aqui. É duro, o que eu vou dizer é duro. Quando eu falo assim, antes só do que mal acompanhado, é Deus que tira pessoas ruins. Às vezes dói, porque as pessoas ruins, às vezes é parente. Às vezes é filho, que só presta para dor de cabeça e de repente, do dia para a noite, esse próprio filho deixa de ir na sua casa. Aí você fica triste, preocupado, com dor de cabeça. Irmão, alegre-se no Senhor, ore a Deus. Só peça para Deus proteger onde Ele estiver, mas entenda que é Deus que faz essas coisas. Deus não perdeu o controle. Ele está no controle da sua vida. Ele está no controle de tudo que acontece, das nuances que acontecem na sua vida. Ele não perdeu o controle. Aleluia. Então os discípulos saem de cena. E quando os discípulos saem de cena, o Cristo entra em cena. Porque quando nós saímos de cena, Ele aparece. Quando a nossa imagem é diminuída, a dele é engrandecida. Quando o centro da igreja não é o pregador, não é o pastor, então o centro da igreja passa a ser o Cristo. E Jesus começa a pregar para uma mulher junto de um poço. É interessante que poço na Bíblia sempre foi sinônimo de problema. A Bíblia mostra em Gênesis capítulo 21 que foi junto a um poço que estava uma mulher que havia sido mandada para fora com Ismael, Agar. Foi junto de um poço que ela viu o filho dela chegar à beira da morte. Mas o anjo chegou e deu o livramento. Foi dentro de um poço que um dia José foi jogado antes de ser vendido. Porque poço é sinônimo de problema. Foi em um poço que estava não apenas um paralítico com 38 anos de idade, não. Haviam vários doentes junto do poço, porque poço é sinônimo de problema. No livro de Apocalipse, nós vemos a Bíblia dizendo que um dia o poço do abismo se abrirá e sairá demônios de lá de dentro. Porque poço é sinônimo de problema. Não seria nada de exagero eu dizer que aquela mulher estava no fundo do poço. E é interessante que quando a gente chega no fundo do poço, que não tem mais nada para cavar para baixo, que a gente pensa que está tudo acabado, que está tudo perdido, a solução também chega junto no fundo do poço. Olha, teve gente que entendeu.
A solução para Agar chegou também junto de um poço, um anjo apareceu para ela. A solução para José também chegou junto do poço. Os ismaelitas estavam passando, comprou ele e ele foi lá liderar a casa de Potifar. A solução aparece junto do poço, porque o coxo de 38 anos de idade sofrendo junto do poço, apareceu Jesus Cristo lá para curá-lo. A solução aparece. Não importa se tu está no fundo do poço, eu estou pregando nessa noite um Cristo que também vai lá e chega no fundo do poço para te salvar. Aleluia! Naramanda caia sebe araba sebe. É no fundo do poço que os amigos vão embora. Maravilhoso é o Senhor. É no fundo do poço que tu se sente só e que a lama talvez esteja até o joelho. Aleluia. Glória. Você olha para cima e não encontra socorro. Como disse o versículo que a irmã já se leu aqui, eu olho para cima e pergunto onde está o meu socorro. É de dentro do fundo do poço que às vezes você acha que não tem mais solução. É quando a empresa quebra, é quando a carta de demissão chega, é quando a doença bate na porta, é quando tudo parece estar perdido, mas é no fundo do poço que ele chega lá e ele diz assim: eu sou o teu refúgio e o teu socorro na hora da angústia. Jesus está chegando no fundo do poço para te salvar. Quem acredita nisso nessa noite? Quem acredita nisso nessa noite? Aramanda é a baia sépia. Aleluia. No João capítulo 4, versículo 7 diz que essa mulher estava sozinha junto do poço. Mas o que foi que aconteceu, irmão? Não era de costume as mulheres estarem sozinhas no poço. Não era de costume as mulheres estarem sozinhas no poço. Mulheres estavam acostumadas a estarem na presença de outras mulheres. Por quê? Porque o único momento em que as mulheres gostavam durante o seu dia, onde os homens eram tão machistas e muitas vezes tratavam elas tão mal, era na hora de ir buscar água no poço. Juntavam, não era uma só, e a história diz que juntavam várias mulheres e desciam juntas para o poço. E chegam lá, tiravam água do poço, conversando. Aonde você viu fulano de tal? Mulher gosta disso. Você viu ciclano, beltano, e que não sei o que, e que não sei o que. Não tinha novela para conversar de novela, então conversava dos outros. Mulher gostava disso, irmão. Desde esse tempo aí, mulher gostava desse negócio. Só não aqui dentro, que só tem crente aqui, mas lá fora. E começavam a conversar dentro do poço. Mas a mulher da nossa história, ela está sozinha. O que foi que aconteceu para essa mulher estar sozinha? Tem outro detalhe que chama a atenção aqui, é que no mesmo texto, só que no versículo 11, quando Jesus pede água para ela, ela diz: eu não tenho um balde. E o poço é fundo. Um outro detalhe aqui que contradiz a história, porque todos os poços da época tinham baldes fixos, amarrados em cordas. O balde ficava amarrado em uma corda, uma manivela, e quem queria água, os pastores que passavam para dar água para o seu rebanho, somente rodava a manivela, pegava água e tirava dentro do poço. Mas a mulher da nossa história e o poço da nossa história está sem balde. Aconteceu alguma coisa que o balde sumiu e que as mulheres sumiram, e o balde sumiu junto com as mulheres. O que aconteceu? Nós começamos a ter um entendimento quando chegamos no versículo 18. Porque no versículo 18, Jesus chama ela e pede que ela traga o seu marido. E ela diz: eu não tenho. Aí Jesus disse: disseste bem, tu já tiveste 5, e o que tu tem não é teu. Pensa num pecado capital naquele tempo. Pensa em algo que logo a pessoa era como se estivesse leprosa e ninguém queria se aproximar. As mulheres deixaram de descer no horário de apanhar água e levaram com ela o balde para que aquela outra mulher não pudesse tirar a água. Ao que tudo indica foi isso.
que aconteceu. Os maiores comentaristas dizem que foi isso que provavelmente aconteceu. Aí Jesus chega lá e Jesus faz um pedido para ela: moça, dá-me de beber. Ele sabia que não tinha balde. Ele pediu para mostrar para ela a situação que ela se encontrava. Ela diz: não tem balde. Ele diz: chama teu marido. Aí vem a sua consciência que ela estava naquela situação muito por conta da sua vida devassa. Então Jesus, ao revelar toda aquela situação para aquela mulher, Jesus começa a mostrar para ela a sua situação e Jesus começa a trabalhar nela. Porque Jesus pega pessoas que estão no fundo do poço, pessoas que estão com tudo acabado, tudo falido, família destruída, e parece que está tudo acabado. Jesus começa a trabalhar dentro da pessoa. Ele é o único que não te aponta pelo que você é, mas ele consegue entrar dentro de você e mudar, transformar você de dentro para fora. Aleluia. Jesus então faz uma promessa para ela. Jesus promete a ela: olha só, eu te pedi água, tu não conseguiu me dar água, então deixa eu te fazer uma promessa aqui, ó. Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Chega no versículo que nós lemos: quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Que água é essa? Que água é essa que se nós bebermos nunca mais teremos sede? Água na Bíblia sempre esteve ligado, sempre esteve conectado ao Espírito. Vejamos, Gênesis capítulo 1, versículo 2. A terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Aleluia. Água e Espírito sempre estão juntos. Apocalipse 22, 17. E o Espírito e a noiva diz: vem. Quem ouve, diga vem. E quem tiver sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. O Espírito e a noiva dizem: vem. Eu falei Espírito. E depois tem um texto dizendo: quem quiser, venha e beba da água da vida. Espírito e água conectados no mesmo texto. Lucas 3:16. João respondeu a todos: eu vos batizo com água, mas o que vem após mim vos batizará com o Espírito. Espírito e água no mesmo texto. No último dia da festa, João 7, do 37 ao 39, no último dia da festa, mais importante da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: se alguém tem sede, vem a mim. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, no seu interior fluirão rios de água viva. E ele estava se referindo ao Espírito. Espírito e água no mesmo texto. Joel 2:28. Depois disso derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Se o Espírito fosse sólido, não se derramaria. Só derrama aquilo que é líquido, porque o Espírito é comparado com água. Aleluia. Atos 2:2. Naquele grande dia, onde estavam 120 reunidos, diz a Bíblia que o Espírito veio como o som de um vento soprando. Mas espera aí, vento? Não era água, já é vento? Irmão, a água tem 3 estados: líquido, sólido e gasoso. O Espírito estava no seu estado mais gasoso possível. Estava sendo derramado sobre todos que estavam reunidos na casa. Do mesmo momento que ele soprava, ele molhava todos que estavam reunidos na casa. Eu estou pregando o Cristo que batiza com seu Espírito e que enche o nosso interior de água da vida. Eu te convido a beber dessa água nessa noite. Eu te convido a beber dessa água nessa noite. Aleluia. Que água era essa que Jesus estava dando para eles? Era o seu Espírito, que é ministrado por meio de sua palavra. Ele estava pregando para aquela mulher, e aquela mulher tem um conhecimento gradual de Jesus, um conhecimento gradual e evolutivo. Porque no versículo 9, ela diz: vejo que tu és judeu. Ela reconheceu que Jesus era um judeu. Ela reconheceu o Jesus histórico. Mas no versículo 19 ela diz: vejo que tu és profeta. Em um momento ela diz: como sendo tu judeu?
Em outro momento ela diz que tu és o profeta. E no versículo de número 29, ela diz, achamos o Cristo. Quem é Jesus para você? Que homem é esse? Quem é Jesus? Que ao nascer perturbou um rei. Na sua fase de adolescência, ele deixou os peritos da lei perplexos. E quando cresceu, dominou o curso da natureza. Andou sobre as águas, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Quem é Jesus? Saber quem é Jesus deveria ser o papel de todo bom cristão. A vida inteira eu vivo buscando entender quem é Jesus. Quem é o Pai, quem é o Filho e quem é o Espírito Santo. Se a gente não conseguir responder nada da Bíblia, pelo menos essas respostas a gente precisa ter para qualquer pessoa que pergunte para nós: quem é Jesus? Quem é o Filho? Quem é o Espírito Santo? Para alguns, ele é apenas o Jesus que essa mulher fala no versículo 9, apenas um judeu. Para outros, ele é um grande profeta, apenas um profeta. Mas para Pedro e para nós, ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por que não dizer o Cristo, o próprio Deus? Quem é Jesus, irmão? Jesus, ele nunca cursou a faculdade de medicina, mas ele curou no passado e cura até os dias de hoje. Aleluia! Quem está falando aqui é alguém que precisa de uma cura, viu? Ele curou no passado e cura até os dias de hoje. Grandioso é o Senhor. Irmã Jaci, coloca a mão no lugar onde a senhora disse que a senhora sente dor. E coloca a mão aí em nome de Jesus. Igreja, fecha os olhos em nome de Jesus. Grandioso é o Senhor. Aleluia. Diácono Nestor, coloca as mãos nos seus olhos. Eu estou pregando o Cristo que cura. A Bíblia diz, e estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome. O milagre acontece, irmã Jaci, se a senhora crê. Se o senhor crê, irmão Nestor, o milagre acontece. Quem acredita que Jesus Cristo está aqui dentro dessa noite? Ele nunca esteve em um lugar onde tivesse alguém enfermo para ele não curar. Em toda a festa que ele foi, se tivesse um paralítico ele curava, se tivesse um cego ele curava. Aonde ele está, milagre acontece. Ele está presente na casa. Então, irmã, assim, receba a sua cura em nome de Jesus. E diácono Nestor, receba a sua cura em nome de Jesus, porque eu estou pregando o Cristo que cura. Aleluia, 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 aleluia. Quem tiver enfermidade, irmão, e puder, coloque a mão na sua enfermidade aí em nome de Jesus. Receba a sua cura em nome de Jesus. Eu repreendo a artrite, a artrose, osteoporose, doença nos ossos, doença no sangue, na corrente sanguínea, que o Senhor Jesus cura nessa noite. O Senhor Jesus pode curar aquelas dores de cabeça que parece que não passa e você não sabe o que é. Em nome de Jesus, receba a tua cura, porque Ele tem poder de curar. Ele tem poder de curar. Ele tem poder de curar. Aleluia. 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 Oria Maia Sede Arabachanda Arabacaia. Replaceva Candarabachanda. Está presente na casa o Cristo ressuscitado. Aquele que vê, aquele que é e aquele que há de vir. Quem pode receber, quem pode perceber a presença dele. Remanderabacanderabaséria. Oremandarabachandarabacaia. O maior pecado que podemos cometer de pastor dentro da casa do Senhor é não perceber a presença dele.
Está escrito que haviam 2 discípulos indo no caminho de Emaús. O Cristo apareceu para eles, conversou com eles, entrou na casa com eles, sentou-se à mesa com eles, e eles não percebiam a presença dele. Sentiam até queimar os corações, mas não sabiam que era ele. Tem pessoas que estão aqui dentro dessa hora, sente a presença dele, está ouvindo a palavra dele, mas ainda não consegue entender que é ele que está presente na casa. Jesus, se tu está presente na casa, passeia em nosso meio aqui nessa noite. Passeia aqui dentro nessa noite, Senhor Jesus. Passeia na casa. Passeia na casa, Jesus. Eita, que ele chegou! Maravilhoso é Jesus. Aleluia! Você pensava que estava sozinho no fundo do poço. Ele chegou lá! Aleluia! Oramanda, Vacebe, Arabaxanda, Arabacaia. Quando Jesus chega, a cura. Quando Jesus chega, batido com o Espírito Santo. Quando Jesus chega, ele alimenta com a palavra. Quando ele chega, ele transforma pessoas. Essa mulher da nossa história, no versículo 7, nós percebemos que ela era uma mulher rancorosa, uma mulher amargurada, cheia de problemas. Ela tinha uma raiva dos judeus. Ela disse: como é que você está me pedindo água se eu sou judeu? Se você é judeu e eu sou samaritana. Aí quando Jesus chega, Jesus transforma ela. No versículo 25, a gente percebe que ela até conhece da palavra. Ela diz: eu sei que quando o Cristo vier. Ou seja, era rancorosa, mas se dizia crente. Se dizia crente, mas não liberava o perdão para os judeus. Ela dizia que tinha conhecimento acerca de Cristo. Mais importante do que conhecer sobre Cristo é ter experiência com Cristo. Não é conhecer sobre Jesus, é conhecer Jesus. É diferente, não é a mesma coisa. Mas aí Jesus pega ela, transforma ela de tal modo que no versículo 29 essa mulher vira uma missionária. Sai por todas as terras de Samaria pregando e dizendo: eu conheci o Cristo, eu conheci o Cristo, eu conheci o Cristo. Assim diz o Senhor para essa congregação nessa noite: eu vou transformar pessoas aqui dentro que pensavam que me conheciam. Eu vou pegar e vou voltar ao meu jeito e vai passar a fazer a minha vontade, andar nos meus caminhos. Quem acredita? Quem acredita? Pega essa palavra, pega essa palavra, pega! Aleluia! 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 Oremandaraia sébia. Aleluia! Aleluia! O homem dos poços está dentro desse lugar. Ele mesmo disse: onde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu não estou pregando outra coisa aqui. Eu não estou pregando sobre dinheiro, eu não estou pregando sobre prosperidade, eu estou pregando sobre o Cristo. É sobre Ele. Onde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou presente na casa.